Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de programação em linguagem Python. Como vocês sabem, a gente aqui vai direto ao ponto, certo? Sem enrolação para te ajudar aí na tua carreira de tecnologia. Não se esquece, se inscreva no canal, ativa lá o sininho de notificações, deixa lá seu comentário e compartilha esse vídeo. Beleza? Sem mais demora, vamos para a aula. Tá certo, pessoal. Cheguei aqui agora, estou aqui no meu VS Code. E o que a gente vai falar hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre operadores lógicos, AND, OR, NOT, e também vamos falar sobre os operadores bit a bit, tá certo? Para quem não sabe o que é um operador bit a bit, também a gente vai fazer algumas comparações ali, ter alguns resultados, tá certo? Fica na aula que vocês vão entender tudo sobre isso. Então vamos lá. Vamos começar aqui o nosso arquivo, mas primeiro deixa eu dar aqui uma abertura aqui nessa tela. Vamos abrir o nosso arquivo. Nós estávamos na aula 2 de Python, tá? Só para equalizar a aula, pessoal, porque o nosso primeiro vídeo foi falando sobre o VS Code e aqui as aulas são as aulas de Python, né, em si. Eu vou chamar essa aqui já como aula 4 para a gente ficar no mesmo padrão, né, da aula que a gente fala no começo, ok? Mas não se preocupem, a aula 3 eu só pulei ela, tá certo? Então vamos lá. Bom, como é que a gente começa a falar sobre operadores lógicos, né? E quais que a gente tem? A gente tem lá os nossos operadores lógicos, certo? Os nossos operadores lógicos, eles sempre vão fazer uma verificação para a gente, né, de duas parcelas, de duas perguntas no mínimo, tá ok? E qual que a gente tem, né? A gente tem o AND, certo? O OR e a negação, ok? E a gente vai negar ali tudo que sai ali para a gente, sempre vai ser o inverso. Como é que a gente trabalha com isso? Vamos colocar aqui, vamos fazer um pouquinho diferente agora. Vamos colocar uma variável nome. Essa variável nome vai receber o nome de Laura, certo? Esse vai ser... Não vamos colocar nome, vamos colocar login. Ok? Login é Laura. E o password, que é a senha, password, ele vai receber o número 1234, tá certo? É um número inteiro. Bom, eu preciso verificar isso, né? Verificador, nosso famoso verificador. Então, vamos lá verificar. A gente precisa fazer algumas perguntas, certo? Vamos colocar aqui entre parênteses e vamos fazer a primeira pergunta. Login é igual a Laura? Vamos fazer essa pergunta. Login é igual a Laura? Certo? Fora aqui a gente colocar and password é igual a 1234? Vamos fazer essa pergunta. Quando a gente coloca a terminologia and, que significa e, eu quero saber tanto se um lado ou o outro lado é verdade. Se os dois lados forem verdade, então nessa variável verificadora, que é a variável de nome verificador, ele vai receber true, ele vai receber verdade, ok? Porque no AND os dois lados precisam ser verdade. Login tem que ser igual a Laura e password tem que ser igual a 1234, tá certo? Vamos printar aqui esse resultado para a gente entender como é que ficou isso agora. Bom, Ctrl S, Ctrl Alt N, verdade, certo? Então, eu estou printando aqui na tela que eu sei que o meu login sim é igual a Laura e o password é igual a 1234. Se eu mudar o password aqui, vamos mudar aqui, vamos falar que o usuário digitou 1235, não é mais 1234. Vamos salvar e vamos rodar nosso programa. Já é falso. Por quê?
No AND, os dois lados precisam ser verdade. Nesse caso, o password não é verdade. O password ele é diferente de 1, 2, 3, 4. Ele é 1, 2, 3, 5. E o OR? Como o OR funciona? Vamos colocar aqui. O OR já é um pouquinho diferente. Um dos lados, basta um dos lados ser verdade para o print ser verdade, para ser atribuído o valor booleano true na nossa variável verificadora, certo? Se um dos lados já for em verdade, já é o suficiente. Vamos rodar. Olha, apesar do password não ser igual, aqui em cima é 1, 2, 3, 5, mas o lado de nome Laura já atendeu a nossa verificação, então ele retornou a verdade. No OR, ele só vai ser falso se o nome, se os dois lados forem falsos. Vamos colocar aqui Pedro, login não é Pedro e também o password não é 1, 2, 3, 4, certo? Então vamos lá, vamos ver qual que vai resultar. No caso, falso, tá certo? E se eu colocar um not aqui? Not verificador. O que vai acontecer? Certo? Vou ver aqui em parênteses. Not verificador. Vamos salvar o arquivo. Vocês lembram que a última foi falsa, certo? Faltou Alt N. Verdade. O que ele fez? Todo resultado negado, se for verdade, vai se tornar falso. E se for falso, vai se tornar verdade. Ok? É para isso que a gente utiliza esses operadores lógicos. Vamos falar agora de operadores bit a bit. Deixa eu fechar aqui esse console, deixa eu fechar aqui também esse arquivo, que fica melhor para a gente enxergar, certo? Vamos apagar aqui. Eu vou falar agora sobre os operadores bit a bit. O que são operadores bit a bit que tem na linguagem C, tem também aqui em Python, certo? Eu vou comparar duas variáveis, dois números, duas informações bit a bit. Eu vou fazer essa comparação. Na aula passada, se você não assistiu a aula passada, eu vou deixar aqui nos cards, para você entender como é que funciona essa operação bit a bit. É fundamental você entender como um número decimal é representado em sua forma binária para você conseguir entender esse tipo de operação, tá certo? Os operadores bit a bit, eles são representados por pipe, certo? O pipe, você acha ele ali apertando Shift e a teclinha que já está do lado ali, que tem um contrabarra, já tem um pipe ali do lado, por e-comercial, certo? Por acento circunflexo, que é o nosso short, ok? E pelo til. Certo? Também nós temos o deslocamento à direita e o deslocamento à esquerda. Vamos entender cada um deles. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente conseguir entender melhor? Então vamos colocar lá. Vamos no nosso número 1 e número 2 de novo, tá certo? Número 1. Eu quero colocar o valor dele do valor 10. E no número 2, eu quero colocar o valor dele, atribuir o valor a ele, o valor 3, ok? Vamos colocar aqui um terceiro número, número 3, que vai ser o nosso resultado, que vai receber todas as nossas operações aqui, certo? Então vamos fazer primeiro o número 1, colocar nosso pipe aqui no meio, para a gente fazer essa comparação ou, o bit ou, certo? Com o número 2. Então a nossa variável 3 vai receber o resultado de número 1 ou número 2, com relação bit a bit. E como é que isso funciona na prática? Vamos fazer aqui uma tabelinha. Como é que é representado o meu número 1, 10, em forma binária, certo? Esquecendo da nomenclatura lá de computador, que eu preciso colocar o 0B no começo. Ele é representado pelo bit 1 primeiro, em forma de 4 bits, tá, pessoal? 1, 0,
1, 0. Esse aqui é o meu número 10 em binário, ok? Bom, como é que é representado o número 3 em binário? Só para explicar novamente, pegando aqui da direita para a esquerda, o primeiro vale 1, o segundo 2, o terceiro 4 e o quarto 8. Eu vou somar só os números onde tem 1. Então, o primeiro vale 1, eu não vou somar porque está 0 nele. O segundo vale 2. Como tem um binário 1, eu vou pegar o 2 e vou guardar. Eu já tenho número 2. O terceiro vale 4. Como está 0, eu não vou somar. E o quarto vale 8, que é sempre o dobro, né? Então, o 8 tem 1, eu vou pegar esse número e somar com o meu 2. Então, é a minha representação 10 em binário, ok? O número 3, como é que eu faria? Bom, número 3, 8 é maior do que 3, então não dá, vou colocar 0. 4 é maior do que 3, então não dá para mim colocar na minha conta, senão vai estourar. 2 é maior do que 3? Não, 2 é menor do que 3, então eu vou colocar aqui na minha conta, certo? 1 é maior do que 3? 1 mais 2, né? Porque eu já tenho 2 na minha conta. É maior do que 3? Não, é exatamente 3. Então, eu vou colocar aqui um binário. Esse aqui é o meu número. Meu número 3 em binário. Ok? Como vocês aprenderam já agora nessa aula, como a gente faz a comparação, certo? Quando é e, os dois lados precisam ser verdade para aqui ser verdade, tá? O programa reconhece 0 como falso e 1 como verdadeiro, ok? Então vamos lá. Vamos fazer essa comparação aqui desses dois binários. Eu vou comparar. Quando é ou, basta um dos lados ser verdade para ele ser verdade. Nesse caso, eu estou comparando 1 com 0, um abaixo do outro. 1 e 0, eu tenho um lado verdade. Então, maravilha. É que eu estou fazendo a comparação ou, certo? Comparação ou. Nesse outro caso, só tem falso. Então, é 0. Tá certo? Os dois lados são falsos. Nesse caso, os dois lados são verdadeiros. Então, é verdadeiro. Nesse último caso, o 0 e 1 tem um lado verdade, que é o lado de baixo. Então, vai ser verdadeiro, porque eu estou utilizando a comparação ou. Tá certo? Comparação bit a bit ou. E esse número aqui embaixo, qual é a representatividade dele em números decimais? Vamos contar? A primeira é 1, certo? Aqui 1. Então, eu vou somar 1 aqui na minha conta, que é esse primeiro aqui, certo? Da direita para a esquerda. O segundo vale 2, então vou somar 2 mais 1, 3. O terceiro vale 4, mas eu tenho 0 aqui, então não vou somar nada. Por enquanto eu tenho 3, ok? Deixa eu ir colocando aqui os valores, né? E o último, eu tenho 8. Então, eu já tinha 3 mais 8, a minha conta vai ficar 11, certo? Nesse caso aqui ficou 8. 8 desse, 0 desse aqui porque tem 0, esse aqui vale 2 e esse aqui vale 1. Esse número aqui, número 11 em binário, certo? Vou colocar aqui. E como é que a gente faz, né? Depois que a gente já sabe os números, a gente vai comparar. Bom, agora aqui a gente já sabe, né, qual o meu número em binário. Então vamos printar esse resultado aqui. Aqui está até errado o número 3. Vou colocar aqui. Número 3. Maravilha. Número 3. Vamos subir um pouquinho isso aqui. Vamos printar agora nosso resultado. Print. Quero o número 3. Vamos ver o que sai aqui no terminal. Estou fazendo uma pergunta, né? Na verdade, e estou atribuindo o valor aqui do resultado da operação bit a bit entre número 1 e número 2. Ctrl Alt N. Preciso salvar o meu arquivo, né? Vamos salvar o arquivo. Ctrl Alt N. Vamos ver o resultado. Olha, realmente 11. Então ele fez a comparação
de bit a bit, certo? E trouxe esse número aqui, né? Que é o 11 em binário, que é o resultado dessa operação aqui em cima. Como é que funciona o E? O E, se você pensar, é a mesma coisa. Só que o que ele vai checar? Ele vai checar se os dois lados são verdade, tá certo? Nesse caso aqui, e vamos mudar, fazer essa comparação novamente, eu tenho primeiro 1 e 0. Não, tem um lado que é falso, então é falso, certo? Precisam ser os dois lados verdade. 0 e 0 é 0, porque os lados são falsos. 1 e 1, maravilha. Os dois lados são verdade, então vou colocar 1 aqui. Na última, não, já tem um lado que não é verdade, então vou colocar 0. Que número é representado por esse binário aqui? O 2, né? Porque a primeira eu tenho 1, depois eu tenho 2, depois eu não tenho mais números nenhum, é tudo 0. Então, esse binário aqui, falta um Z, esse binário é representado pelo número 2. É o número 2 em binário. Ok? Vamos ver se isso é verdade? Vamos salvar, Ctrl Alt N. Exatamente o número 2, tá certo? Ok. E as outras operações, né? Vamos ver um pouquinho quais são as outras operações? Vamos lá. Eu tenho aqui o nosso short, certo? Que é representado por esse acento circunflexo. E vamos colocar ele lá, para a gente entender qual é esse resultado que traz para a gente. Ok? Vamos comparar agora com outro número. Vamos comparar agora com o número 2. Vamos falar que ele é o número 5, para ficar mais visível aqui para a gente. O número 5, como é que é ele em binário? Eu tenho aqui o número 4, certo? O número 2 eu já estouro, não dá para colocar. E o último dá, fica exatamente 5. Esse aqui é o número 5 em binário, ok? O short, o que ele vai fazer? Na verdade, vamos colocar o número 6, que vai ficar melhor para a gente visualizar ainda. A gente vai ter uma certa diferença aqui. Vamos lá, vamos imprimir esse número para a gente poder entender. Salvei o arquivo, Ctrl Alt N. 15. Na verdade, pessoal, vou trocar aqui, né? Porque esse aqui não é o número 5, é o número 6, tá? Em binário, porque eu tenho 2 mais o 4, né? Ele dá 6, então deixa eu colocar aqui número 6, ok? Vamos salvar aqui o nosso arquivo e vamos ver lá qual o número que vai ser impresso. Ctrl S, Ctrl Alt N. Eu tenho meu número 12. Por quê? O short exclusivo, ele vai só colocar um bit onde os bits forem diferentes, onde forem iguais, não. Nesse caso, no número 8, ele vai colocar um bit aqui, onde tem 1 e 0, são diferentes. Vai colocar um bit aqui, onde tem 0 e 1 e são diferentes. E o restante, se forem iguais, vai ser tudo 0. Ok? Qual é esse número aqui que é representado, né? Ele é exatamente o número 12, porque eu tenho 8 mais 4, o número 12 em binário. Ok? É assim que a gente utiliza esse comando short. Como a gente utiliza o deslocamento de bit, certo? Deslocamento de bit, que é representado por esses dois aqui, e já a gente fala dos bits invertidos. Deslocamento de bit é o seguinte: vamos pegar esse número 10, certo? Vamos pegar o número 10. Ele é representado por essa linha aqui de bit, certo? Vamos dizer que o número 3 ele vai receber o número 1, que equivale a 10, mas deslocado um bit à direita. O que acontece se eu deslocar um bit à direita? Vamos até apagar essas aqui para ficar mais fácil para a gente entender. O 0 ele vai sair fora, porque eu só tenho 4 bits. O 1 vai vir para o lugar do 0, que está na primeira casa. O terceiro 0 vai vir para o lugar do 1, né, que deslocou, e o 1 vai vir para o lugar do 0. Então, o nosso bit vai ficar da seguinte forma, vai ficar assim, 0, 1, 0, 1. Porque
toda essa linha em cima deslocou um bit para a direita. Qual é esse número em decimal, tá? Que está representado em binário. Esse número vai ser o 1, mais 2 não, né? Porque tá 0, mais 4. 1 mais 4, 5. Então esse aqui é o número 5 em binário. Vamos lá para a gente ver se deu certo isso. Né? Vamos salvar aqui o nosso arquivo. Ctrl Alt N. Maravilha. Número 5. Se eu deslocar 2 bits para a esquerda, vamos ver que número que sai. Ctrl Alt N. 20. Por quê? Porque esse número, se eu deslocar 10 para a direita, esse número ele vai vir para esse bit aqui, certo? Vai começar a valer 4, ok? E esse bit, que valia 8, passou a valer o outro lá do outro lado, que vale 16. Então ficou 16 mais 4, certo? Que é 20. E o restante ficou tudo 0, tá certo? É assim que a gente utiliza deslocamento de bit. E a inversão de um número. Para mim poder explicar para vocês como é que funciona a inversão de um número, tá? Eu precisaria ir bem mais a fundo, explicar como funcionam operações de bit, como subtração e soma de bits, tá certo? Não vai ser o assunto dessa aula agora. Um pouco mais para frente, num módulo um pouco mais avançado, eu falo como que a gente faz isso, tá? Na mão mesmo, na prática. Mas, por enquanto, o que a gente pode entender? O bit invertido, que é representado por esse tio, vamos entender aqui o resultado primeiro, para mim poder falar para vocês. Eu quero colocar na variável número 3 o inverso do número 1, que é 10, certo? Então vamos lá, e vou imprimir aqui na tela. Vou salvar o arquivo, Ctrl Alt N, menos 11. Um número, parece ser um número completamente aleatório, mas não, tá certo? Para ficar mais fácil o entendimento, a gente pode levar como verdade o seguinte: o inverso de um número sempre vai ser o número mais um negativado. Então vai ser esse número mais um em sua forma negativa. Se eu colocar aqui 97, o resultado vai ser menos 98. Ok? Então vamos lá, Ctrl Alt N, menos 98. Tá bom, pessoal? Era isso por hoje, tá? Eu acho que deu para vocês entender bem como que a gente faz operações bit a bit e esses operadores lógicos, né, que são AND, OR e NOT. E continuem estudando e a gente se vê aí na próxima aula. Até mais!